nossos olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Diretamente da cidade de Espinho, ao norte de Portugal, convosco o programa As Grandes Revelações do Futuro. Saudamos todos os amigos de língua portuguesa em Portugal continental e em África, nas Ilhas dos Açores e Madeira, e também nos Estados Unidos e, igualmente, no Canadá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Convosco continuam os Arautos do Rei, vindos expressamente do Brasil para atuar neste programa. Senhor, o teu amor é fogo ardente em meu viver. Tu és o brilho, és a luz que aquece todo ser. A emoção de estar contigo purifica o coração. Do sofrer renascem vidas como bronze em tuas mãos. Ó refinador, moldar-me vem com tua mão, purifica e vem encher meu aflito coração. Vem consumir-me com amor, tornar-me mais santo, ó Senhor. Não mais o mesmo serei em ti, ó Dá-me tua paz, Mestre, dá-me tua
Se tristezas vêm quando tão a sós estou, não serei tentado, nem o mal verei, se me deres paz, bom mestre. Dá-me tua paz. Eleva ao céu humilde prece e o frágil som vai pelo ar, e apesar dos sons da terra, Deus escuta a voz, não é de alguém que se destaque em sucessos contra o mal, mas vendo assim aquele pobre ser, amor no olhar de Deus, no olhar de Deus eu sei, não há perdidos, no olhar de Deus a salvação, e pessoas que são assim como nós, unidos na paz que nos vem. No olhar de Deus eu sei, não há perdidos, no olhar de Deus a salvação, e pessoas que são assim como nós, unidos na paz que nos vem, do olhar de Deus. Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que o irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de
minha oração. Cristo, és amigo e meu irmão. As promessas da tua vinda, Senhor, são para nós a esperança do amanhã de perfeição. Cristo, és a força do viver. Em cada dia eu vejo que tu virás, surgirás no céu com grande glória e poder. Quero lá estar onde Deus está. Quero lá viver, sentir a paz do eterno lar. Que prazer será. Cristo, vens buscar o pecador, transformarás a nossa vida em amor. Será para nós um verdadeiro dia de louvor. Quero lá estar onde Deus está. Quero lá viver, sentir a paz do eterno lar. Que prazer será rever amigos que Jesus salvou, abraçar os meus irmãos, ouvir de Cristo as melodias. Que prazer será. O dia vem, Jesus dirá também: eu sinto alegria, pois te salvei. Vem, filho meu, a ti tudo darei. Hoje chegou o eterno dia de alegria. Queres lá estar onde Deus está? Queres lá viver, sentir a paz do eterno lar? Queres lá estar?
Noite a todos. Prazer em vê-los mais uma vez. Sempre uma alegria aguardar essa hora da noite e ver todos os amigos. Parece que há um pouco de confusão aqui. Algumas pessoas perguntaram se eu sou casado, viúvo, solteiro. Eu sou casado e tenho uma esposa que vive no Canadá, mas está aqui hoje à noite. Eu achei importante apresentá-la. Eu vou convidar minha esposa de 44 anos para vir aqui e para que todos possam contar comigo para todas as partes do mundo, vivendo em hotel, vivendo de mala. Este ano passamos mais ou menos 3 ou 4 dias em casa só, desde o começo do ano. E ela tem sido muito fiel. Nós temos mais pessoas da equipe. Nós temos um jovem chamado Rui Oliveira. Eu vou chamar ele para vir aqui agora. Ele vem da igreja portuguesa de Toronto, no College Street, e ele se prontificou a estar aqui. Eu não sei o que eu faria sem ele. Ele está fazendo muitos trabalhos aqui para nós, é de Canadá e estamos contentes em tê-lo. Quero apresentar mais uma pessoa que devem conhecer. A pessoa que tem trabalhado comigo já há mais de 30 anos, a Tracy Bravo, peço que ela venha aqui. Ela, eu não sei dizer porque ela tem tantos trabalhos. Ela realmente, o trabalho oficial é tesoureira e gerente do nosso escritório do programa de televisão. Mas ela trabalha comigo no evangelismo há muitos anos. É uma obreira bíblica e, além disso, é uma pianista profissional. Ganhou no Conservatório de São Paulo, muitos anos atrás, medalha de ouro para o piano. E estamos contentes que ela está aqui. Ela não aparece muito porque está sempre trabalhando atrás das cenas. Mas nós vamos pedir que ela toque um número musical para nós agora, Tracy.
Calmo está meu coração, pronto a ouvir tua voz, Pai. Fala hoje, meu Senhor. Quero ouvir tua voz. Vem ser comigo, ser meu abrigo. Calmo está meu coração, quero ouvir tua voz. Embora não seja português, parece que é a vontade de Deus que eu passo muito tempo com portugueses. Muitos anos atrás, quando comecei a pregar, fui mandado para um lugar do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, uma cidade chamada New Bedford. Lá havia uma velhinha açoriana, senhora Pereira, que morava nos Açores com seu filho, Manuel. E Manuel deixou os Açores, se despediu da sua mãe e foi para New Bedford. Disse, mamãe, as coisas são difíceis aqui, eu vou para os Estados Unidos ganhar dinheiro. E quando eu ganhar dinheiro, eu vou mandar dinheiro para a senhora. Ela saiu e depois de algumas semanas chegou a primeira carta. E ela abriu a carta, mas ela não sabia ler. E quando abriu a carta e viu que não havia dinheiro dentro da carta, ela pensou, ele certamente não ganhou dinheiro ainda para me mandar. E ela estava com vergonha de dizer para os vizinhos que o filho não havia mandado nada, e ela dobrou a carta e guardou no armário. Esperou mais algumas semanas e veio outra carta, e outra vez não tinha nada de dinheiro. Dobrou a carta e guardou. Mais semanas passaram e vieram as cartas. Passaram meses e muitas cartas, mas nenhum dinheiro. E depois de uns 6 meses, ela estava passando muitas dificuldades, fome às vezes. Uma pessoa amiga, vizinha, chegou, disse, a senhora tem notícias do seu filho Manuel? E ela começou a chorar, disse, sim, mas ele sempre esquece de me mandar o dinheiro que prometeu. Ele deve estar passando dificuldades na América. E a amiga disse, posso ver as cartas? E ela tirou as cartas. E em cada carta havia uma nota postal bancário que valia muito dinheiro. Mas ela pensava que era somente um pedaço de papel. E ela estava passando fome com muito dinheiro em casa, porque ele achou um bom emprego. E ele estava mandando esses cheques, valendo muito dinheiro, e ela passando fome. E quando eu ouvi essa história, eu pensei em muitas pessoas ao nosso redor. Pessoas aqui em Espinho que não estão aqui. Eles estão perdendo alguma coisa de muito valor. Não é porque eu estou falando, eu sou simplesmente um mensageiro. Eu não tenho nenhuma inteligência, eu não tenho nenhuma mensagem para ninguém.
A mensagem é das Escrituras Sagradas. E mais uma vez eu digo, nada que eu falo tem o valor, mas quando eu estou lendo da Bíblia, tem valor. Hoje à noite nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar do Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos falar do ABC do Evangelho. Os 3 passos muito importantes do Evangelho. Começamos lendo o livro de Romanos, onde temos essas palavras em Romanos, capítulo 3, e versículo 23. A Bíblia disse, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia disse que todos nós somos pecadores. Eu sou um pecador. Cada pessoa aqui é um pecador. Todos nós transgredimos a lei de Deus. Todos nós somos pecadores. Este é o primeiro passo do Evangelho. Algumas pessoas que não creem que são pecadores. Uma menina estava falando com o adulto e o adulto perguntou à menina, menina, você sabe o que é consciência? Sim, ela disse, eu sei. Então fala, o que é a consciência? Disse, a consciência é uma pequena voz dentro de mim que me fala quando meu irmão faz alguma coisa errada. A consciência dela não acusava quando ela fazia coisa errada, mas quando o irmão fazia coisa errada. Uma vez eu me encontrei com uma senhora e disse, a senhora sabe que a senhora é uma pecadora? Disse, não, eu não. Meu marido sim, ele é pecador, mas eu não. Mas todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, não são minhas palavras, é a palavra de Deus em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora vamos ver o segundo passo do Evangelho. O primeiro passo é que todos nós somos pecadores. Agora o segundo passo disse em Romanos 6, 26, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O diabo não paga bom salário. Quando nós procuramos um emprego, nós perguntamos, quanto vou ganhar? E se não for suficiente, nós não aceitamos o emprego. Mas as pessoas que servem o diabo nunca perguntam. Se eles perguntassem, eles não trabalhariam para ele, porque ele não paga um bom salário. O salário do pecado é a morte. Eu li a história de uma senhora que estava num ponto de autocarro, esperando condução, com um pacote muito pesado. E um homem muito gentilmente disse para ela, seu pacote é muito pesado, deixe que eu carrego para a senhora. E ela disse, muito obrigado, eu agradeço, apesar do mesmo. E ela deu o pacote para o homem. E enquanto ela não estava olhando, ele fugiu com o pacote. E roubou. E algumas pessoas viram e disseram, para, ladrão! E disse, deixa ele ir. E ela começou a rir. A senhora está rindo? Quando o homem roubou seu pacote, disse, estou rindo. Mas por que a senhora está rindo? Porque eu só queria estar lá quando ele abrir o pacote. Disse, mas o que tem no pacote? Disse, eu tinha um cão muito grande no apartamento e o cão morreu. Eu não sabia o que fazer com ele, então eu fiz um pacote. Eu estou levando ele para fora da cidade para o enterrar. Isso que ele vai achar quando abrir o pacote. E sabe, o pacote que o diabo dá para as pessoas para o servir é um pacote fechado. E eles acham que se eu vou servir o diabo, eu vou ter muito prazer e muita alegria. E no fim da vida, quando eles abrem o pacote, é pior do que um cão morto. É a morte. Todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Não vale a pena servir o diabo, mas todos nós temos a pena da morte. Mas as próximas palavras dizem, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode comprar a vida eterna. Ninguém pode ganhar a vida eterna.
A vida eterna é um presente gratuito. Alguma coisa que Jesus nos dá de graça. Este é o motivo de Jesus vir aqui para a terra. Ele andou nessa terra com um propósito só. Ele deixou a glória do céu. Amanhã vamos falar no céu. Não posso esperar. Queria que fosse hoje, porque eu gosto tanto desse assunto. Amanhã vamos falar nesse assunto, nas glórias do paraíso de Deus. Jesus deixou este lugar tão seguro e confortável para vir aqui, para essa terra, sofrer em nosso lugar. E qual foi o propósito? Ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. São Lucas 19:10. Ele veio aqui para salvar os perdidos. Todos nós, porque somos pecadores, somos perdidos sem Jesus Cristo. Agora, o perdido, às vezes, acha que não está perdido. Há um grande parque nos Estados Unidos chamado Yosemite. Lindo parque nacional com muita floresta. E uma família estava acampando lá numa barraca. E um dia deram por falta a sua menina pequena de 5 anos, que se chamava Shirley. E eles procuraram e não acharam. E depois formou-se uma equipe para procurar. Guardas e policiais, pessoas voluntárias, centenas de pessoas procuraram o dia inteiro. E acharam a pequena. Chegou a noite e os pais aflitos, a menina estava. Na manhã seguinte, um guarda estava andando e lá eu vi a menina ao lado de um rio. Havia dormido lá. E agora estava acordada. Disse, Shirley, estou tão contente em achá-la. Você estava perdido já há muito tempo. Eu disse, eu não estava perdido. Eu sempre esteve aqui. Eu vi um urso grande me olhando. Acho que ele estava perdido, mas eu não. A menina estava perdida e ela não sabia que estava perdida. E sabe, muitas pessoas estão perdidas e eles não sabem que estão perdidas. E Jesus chegou para nos salvar e nos dar o dom gratuito da vida, a vida eterna. Nós não precisamos nunca morrer depois da vida de Jesus. Teremos vida eterna e saúde perfeita. Hoje à noite eu quero falar dos 3 reinos de Deus. 3 reinos muito importantes. Nós vamos examinar esses reinos. O primeiro reino que vamos examinar é o reino natural, as coisas que nós conhecemos. O segundo reino que vamos examinar é o reino da graça. E o terceiro reino que nós vamos examinar é o reino da glória. O primeiro reino, o reino natural. E este reino está dividido em 3 reinos. As coisas naturais, nosso mundo físico, está dividido em 3 partes. Tem o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Todos nós aprendemos isso na escola como crianças. Um dia, um inspetor de escolas foi visitar a sala de aula porque ele queria saber se a senhora estivesse ensinando as coisas direito. Ele foi fazer uma prova e começou a fazer perguntas às crianças. Ele perguntou, um menino mostrou uma maçã e disse, esta maçã vem de que reino? E o menino, com muito orgulho, porque havia estudado, disse, é do reino vegetal. Ele disse, muito bom. Muito bem, menino, você falou certo. Depois ele colocou uma pedra na sua mão e mostrou para outro menino. Disse, esta pedra vem de que reino? E o menino disse, o reino vegetal. Ele disse, muito bem, vocês estão aprendendo bem. Então ele olhou para uma menina, disse, menina, eu sou de que reino? A menina sabia, mas ela não queria dizer, porque chamar o inspetor de animal parecia não ser muito elegante. E ela hesitou, ela não queria dizer animal. Disse, menina, você não sabe de que reino eu sou? Ela pensou um pouco mais. Ele disse, fala, menina.
Diz, o Senhor é do reino de Deus. É uma boa resposta, não é? Todos nós somos do reino de Deus. Mas há 3 reinos no mundo natural. E de onde vieram essas coisas? Deus criou o mundo. Deus é o Criador. Jesus Cristo, o agente principal da criação. No Novo Testamento fala em vários lugares. Em 1 São João, fala em Colossenses, o 1º versículo. Em Hebreus, o 1º versículo, que Jesus fez a criação. Deus criou o mundo, todas as coisas que estão neste mundo. O salmista disse essas palavras que encontramos nas Escrituras: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe em tesouros os abismos. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Este mundo não veio em milhões e bilhões de anos, como alguns dizem. A Bíblia disse que ele mandou e logo tudo apareceu. E amigo, você e eu não viemos do macaco. Nós viemos das mãos do Criador. Deus nos criou. Deus é o Criador do mundo. Ele criou o mundo vegetal. Todas as plantas foram criadas por Ele. Deus disse, produza terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra. Notamos essas palavras que ele falou. Disse, tudo foi feito segundo as suas espécies. Isso não é o que os cientistas ensinam hoje. E muitos professores em nossas escolas ensinam que o homem vem do macaco. Em muitas gerações, que durou milhões de anos. Mas a Bíblia diz que tudo foi feito e se produz segundo a sua espécie. E nós sabemos que isso é a verdade. Eu sei por experiência, porque eu fui criado no Canadá, em Saskatchewan, onde tem muitos campos de trigo. Uma fazenda de um fazendeiro tem milhares e milhares de hectares. As fazendas são enormes. E lá nós plantamos, e sabe o que descobrimos? Quando nós plantamos trigo, o que é que cresce? Trigo. Quando nós plantamos milho, o que é que cresce? Milho, como Deus disse, tudo segundo a sua espécie. Paulo disse no livro de Gálatas, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6:7. Descobrimos nas fazendas que sempre, quando plantamos semente, o que cresce é da mesma espécie. Como a Bíblia disse, tudo segundo a sua espécie. Nunca plantamos uma coisa e cresce outra. Esta velha máquina que meu tio usava para trabalhar na fazenda, uma máquina de vapor, muitos anos atrás, ainda funciona. Mas hoje temos aparelhos mais modernos para colher o trigo. E cada vez que plantamos trigo, cresce o trigo. Quando plantamos milho, cresce o milho. Eu morei em Michigan e meu vizinho plantava milho. E lá havia grandes campos de milho alto. E quando ele plantava milho, sempre crescia milho. Agora, eu não quero que ninguém fique muito surpreso com o que eu vou dizer agora. Mas eu vou lhe contar um segredo. Lembre-se bem. Em todos os anos que eu tenho trabalhado na lavoura de plantação, eu nunca vi alguém, cuide bem agora que isso vai surpreender algumas pessoas. Eu nunca vi alguém plantar milho e crescer banana.
Nunca aconteceu. Cada vez que plantamos milho, cresceu milho. Parece que Deus sabia que estava falando quando disse tudo de acordo com sua espécie, não é? Ou alguém duvida? Alguém já plantou milho e colheu banana? Creio que não. Vamos continuar. A criação de Deus. E disse Deus, produz a terra seres viventes segundo as suas espécies. Animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi. Mais uma vez, Deus disse, segundo as suas espécies. E mais uma vez, nós podemos comprovar que isso é verdade. Quem sabe temos alguém aqui que cria gado. Muitos dos meus vizinhos são criadores de gado. Eu posso lhe dizer com certeza que quando o gado dá filho, é sempre gado. É sempre da mesma espécie. Nunca varia. Quando criamos gado, nós sabemos o que vai nascer nesta fazenda é gado. São vacas. Eu nunca vi alguém criar gado e de repente aparece girafas. E o fazendeiro levanta de uma manhã e lá ele vê se aproximando duas girafas grandes. E começa a olhar na janela dele. Não, quando nós criamos vacas, nós também colhemos vacas, não é? Segundo a sua espécie, sempre. E Deus criou o ser humano, Ele criou a raça humana. Ele criou Adão e Eva. Lá no jardim, deste lugar tão lindo, Deus criou o homem e a mulher. Ele os criou. Eles não vieram por evolução, por muitos séculos, através de muitos outros tipos de animais. Também, segundo a sua espécie, Deus criou nossos primeiros pais. A Bíblia diz que criou Deus, o homem, à imagem de macaco. Foi isso que disse? Não. Deus criou o homem como a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Deus criou os seres humanos. Mas, infelizmente, a raça pecou. Os nossos primeiros pais pecaram e todos nós pecamos. Alguém disse, mas eu peco muito pouco. Cuidado. Um pecado pequeno cada dia, em 60 anos, daria 21.195 pecados. É bastante, não é? Todos os pecados que nós temos, e o salário do pecado, o que é? O salário do pecado é a morte. Por isso, nós precisamos um Salvador. Meu amigo, ouvindo pela tela grande, tu precisas de um Salvador. As pessoas neste salão aqui precisam de um Salvador. Por isso Jesus veio por nós. Quero levá-los para Jerusalém. Gosto de visitar a velha cidade de Jerusalém. Saímos da cidade, descemos o vale de Quidrão e subimos um monte chamado Monte das Oliveiras. Uma noite lá em Jerusalém, uma sombra vai passando pelas ruas. Um homem muito importante, um homem dos fariseus, sai da sua casa e bem escondido ele passa pelas ruas, ele sai da cidade, desce pelo rio Quidrão, passa o vale do rio, sobe outra vez para o Monte das Oliveiras, porque ele está procurando falar com Jesus. E lá, aquela noite, ouvindo o vento nas folhas das oliveiras, no silêncio da noite, embaixo das estrelas, Jesus revelou para esse homem a maior verdade de todos os tempos. Vamos ler o que aconteceu nas Escrituras. Jesus estava falando com um homem chamado Nicodemos, e Nicodemos fez uma pergunta a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo,
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. São João 3:3. Ele disse, Nicodemos, a sua vida não presta. Sua vida está cheia de pecados. Nós não podemos endireitar essa vida mais. Você tem que começar outra vez. Ele diz, se não nascer de novo, não pode não pode participar do reino de Deus. Não pode nem ver o reino de Deus. É muito importante. Amanhã vamos falar da cidade de Deus. Mas eu estou falando desse assunto primeiro, porque não podemos entrar no reino de Deus sem o passo de nascer de novo. Mas veja como Deus é bom. Ele disse para cada pessoa aqui, para cada ouvinte, ele disse, olha, eu vou lhe dar outra oportunidade. Já pecou muito no passado? Fez muitas coisas que gostaria que não tivesse feito? Seu passado está manchado? Olha, pode começar de novo. Pode nascer outra vez e começar uma vida nova. Pode deixar todas as coisas para atrás. E pode iniciar uma vida completamente nova. Que oportunidade. Nicodemos não compreendeu bem o que queria dizer. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos disse, eu posso compreender uma criança nascer, mas uma pessoa velha voltar e entrar no ventre da sua mãe e nascer, Jesus, isso é impossível. Mas Jesus disse, não é impossível, é um milagre. Porque o novo nascimento é um milagre. Nicodemos perguntou, porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? E assim que Jesus explicou, Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Todos nós precisamos nascer outra vez. O novo nascimento é a chave que nos leva para o reino de Deus. Como uma criança nasce, assim pessoas grandes nascem. Porque o novo nascimento é um milagre. Nenhum homem pode produzir a vida eterna. Nem um ser humano pode produzir a vida perfeita. Somente Jesus pode fazer isso. É um milagre dos céus. Agora, muitas pessoas dizem que nasceram de novo. Um grande jogador de futebol americano disse que ele nasceu de novo. O grande jogador Roger Staubach. Ele nasceu de novo, pelo que disse. Eu espero que seja verdade. Outras pessoas estão dizendo que nasceram de novo. Um lutador de boxe. Todos já ouviram falar desse campeão de boxe, George Foreman. Ele disse que ele nasceu de novo. Outras pessoas dizem que nasceram de novo. Aqui temos o líder de um grande sindicato. O homem se chama Eldridge Cleaver. E ele falou, eu nasci de novo, e todos os jornais publicaram que ele nasceu de novo. Tem um homem que foi assassino. Chamavam em inglês Son of Sam Killer. David Berkowitz. Ele nasceu de novo, depois de nascer de novo foi matar 6 pessoas. Será que o nascimento de novo foi real com ele? Será que ele foi verdadeiro cristão? Um outro homem muito famoso, um homem chamado Larry Flint, ele também disse que nasceu de novo, mas vive de uma maneira que não parece que nasceu de novo. Um publicador de pornografia não pode ter nascido de novo. Então podemos saber que algumas pessoas dizem que nasceram de novo, mas realmente não nasceram de novo. O dom verdadeiro de Deus é o dom que não é verdadeiro. Jesus disse, Jesus explicou isso em São Mateus capítulo 7.
Jesus disse, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que usam o nome de Jesus entrarão no reino de Deus. Muitas pessoas usam muito o nome de Jesus, mas não nasceram de novo. Jesus disse, não todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A pessoa que nascer de novo vai obedecer a Jesus. A sua vida vai produzir frutos. Ele não vai somente falar, ele vai fazer. Não todo que diz, mas todo que faz. Tem muitas pessoas que falam, mas poucas pessoas que fazem. Depois Jesus disse ainda mais, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome expulsamos demônios? Amigos, existirão muitas pessoas que são missionários e pregadores. Em nome de Jesus, fizeram até milagres. O que Jesus vai dizer para eles? Vamos ler, não são minhas palavras. Em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Uma pessoa pode usar o nome de Jesus, pode falar em nome de Jesus, pode se chamar de cristão, pode fazer grandes obras em nome de Jesus, pode fazer até milagres em nome de Jesus. Mas Jesus disse que estão praticando iniquidade, que é pecado. Jesus um dia vai dizer para eles claramente, eu não te conheço. Não fazes parte de mim. Portanto, o novo nascimento é muito mais do que só dizer alguma coisa. O novo nascimento muda a vida de uma pessoa completamente. Quando eu estive no Brasil, eu era sempre um estrangeiro, como sou aqui. Às vezes eu queria esconder isso. Uma vez, depois de começar a falar português, eu disse, eu vou enganar a pessoa. Eu fui para a feira, bem cedo de manhã, para comprar frutos. Eu ensaiei bem as palavras para pronunciar muito bem, para o homem pensar que eu fosse brasileiro. Eu falei poucas palavras, mas com muito cuidado e muito capricho. Eu comprei 1 quilo de tomates. Eu paguei, o homem me deu o troco, peguei o pacote e virei e disse, eu enganei esse homem, ele pensa que sou brasileiro. Mas eu não havia tomado 3 passos quando eu ouvi ele dizer, thank you very much, mister. Ele não somente sabia que eu não era brasileiro, ele sabia que eu era americano ou canadense, porque ele falou inglês comigo. Como ele sabia? Sabia pelo sotaque, não é? Não posso enganar ninguém. Eu garanto que todos aqui que estão, a primeira vez que me ouviram falar, eu não falei 3 palavras e já sabiam. Esse homem não é português, não. Ele fala atrapalhado. Ele tem pedras na boca. E os portugueses que vêm para o Canadá, eu também posso saber que não são canadenses. Eles podem viver lá a vida inteira, mas ainda não falam exatamente como canadense. Pessoas no Brasil sempre sabiam que eu era estrangeiro pela maneira de me vestir, até pela maneira de andar. Um dia eu estava andando no Rio de Janeiro e um homem estava na minha frente e eu queria passar e eu fiz uma volta para passar e disse, passa, seu gringo. Eu não havia falado uma palavra, ele sabia que era o gringo, não é? Nós não nascemos no país, sempre somos diferentes. Nós nascemos neste mundo e podemos fazer tudo para mudar, mas não há jeito de mudar. Não é possível mudar a nossa vida nós mesmos. Somente Deus pode fazer. Todo o tempo que vivi no Brasil, eu sempre era o gringo. E muitos portugueses vêm para o Canadá, eles tiram certidão de cidadania canadense.
mas mesmo assim, geralmente, eles são diferentes. Somente nascendo lá que realmente é igual como as pessoas lá. O grande apóstolo São Paulo, quando foi preso, o grande general estava falando com ele, o governador, os reis. Ele foi para o tribunal muitas vezes. Um dia o comandante estava falando com ele. Vindo o comandante, perguntou-lhe, dize-me, és tu romano? Respondeu ele, sou. Paulo era romano, nascido romano. Disse, és tu romano? Ele disse, eu sou romano sim. Depois o comandante disse, eu por grande soma de dinheiro adquiri este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Tem duas maneiras de se tornar cidadão de um país. Uma maneira é de nascimento, é a melhor maneira, não é? Outra maneira é tirar papéis para dizer que é português, mas não é. Eu tirei papéis para dizer que era brasileiro, mas nunca fui, porque não nasci lá. Nenhuma pessoa pode transformar a sua vida a não ser pelo nascimento. E graças a Deus, este nascimento pode ser feito por qualquer pessoa. E quando nascemos de novo, somos pessoas novas. Nossa vida se torna uma vida completamente nova. Eu me lembro no Brasil, eu visitava um lar, o pai era embriagado, bêbado, ele bebia sempre. A sua esposa disse que sempre tinha uma garrafa de whisky ao lado da cama. Ele acordava à noite e tomava. E durante o dia, bebia o dia inteiro. Não trabalhava, porque estava sempre sob a influência de álcool. Eu visitava esse lar, eu vi que não era um lar feliz. Tinha uma porção de crianças e a esposa, e quando papai chegava em casa, as crianças todas fugiram. Estavam com medo de papai, estava sempre zangado e bêbado. A sua esposa começava a tremer quando ele chegava em casa à noite, depois de passar o dia no bar. Quando ele chegava, todos tremiam. Mas um dia este senhor acompanhou a sua esposa para uma reunião como esta. Ele não estava muito bem, mesmo sentado na reunião, ele falava muito alto. Mas quando começamos a pregar o Evangelho, ele disse, pode me visitar em casa? Eu fui para casa e disse, olha, você pode aceitar Jesus. Pode nascer de novo, começar uma nova vida. Deixe Jesus entrar no seu coração. Ele disse sim. Ele fez uma prece e disse, Jesus, entra em meu coração. Ele jogou as garrafas. Acabou com o álcool. Fez uma declaração, Jesus, entra em minha vida. Poucos meses depois, eu tive a oportunidade de visitar aquele lar. Pai estava trabalhando, mãe e as crianças estavam em casa, mas quase era hora para papai chegar em casa. E quando o papai estava chegando, sabe o que aconteceu? Os filhos não fugiram. Eles foram ao encontro de papai. Oh, que alegria! Papai está chegando, papai está chegando. E eles correram ao seu encontro e ele os abraçou. E quando ele chegou em casa, a esposa não tremia mais. Ela estava com um sorriso grande. Meu marido está em casa, que felicidade! Este homem se tornou um outro homem. Não era o mesmo homem. Fisionomia era mais ou menos igual. A altura não mudou. A voz parecia quase igual. Mas era um novo homem, uma nova criatura, porque havia nascido de novo. É isso que Deus pede de todos nós. Ele quer que nós nascemos de novo. Nós nos tornamos novas pessoas e assim passamos do primeiro reino. Este é o reino natural, que todos nós pertencemos. Nós passamos do primeiro reino, o reino natural, para o segundo reino, que é o reino da graça.
Todos nós, quando aceitamos a Cristo, Ele perdoa os nossos pecados. Não somos mais pecadores merecendo a morte. Ele perdoa os nossos pecados e nós passamos para o reino da graça. Mas eu quero falar de um homem que nasceu 3 vezes. E todos nós podemos nascer 3 vezes. Faz poucas semanas nós estivemos em Egito, ao lado do rio Nilo. Lá, um dia, ao lado do rio, nasceu uma criança. O rei de Egito, o faraó, havia mandado matar todas as crianças do povo de Israel. Mas a mãe de Moisés não queria que ele morresse. E ela fez uma cesta e o escondeu no rio Nilo. E ele não foi morto. É uma história muito interessante. A Bíblia diz no livro de Hebreus, lemos, pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Eles esconderam o menino durante 3 meses. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros de Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 23 e a 26. Moisés tinha em vista a recompensa. Ele poderia ter sido um faraó. Ele podia ter sido o homem mais rico no mundo. Mas ele sabia que o pacote que o diabo oferece é pior do que um cão morto, mesmo com toda a riqueza. Ele sabia que havia coisa melhor. Ele sabia que há um paraíso onde ninguém vai ficar doente, até os reis ficam doentes. Onde ninguém vai ter dor, até os ricos têm dor. Onde todos terão a vida eterna, as pessoas mais ricas e mais importantes neste mundo não têm a vida eterna. E se eu vou pensar na recompensa do futuro, eu vou obedecer a Deus. E lá ele deixou o Egito e foi com o povo de Deus. Foi para o deserto. E lá no deserto ele viu uma planta ardendo de fogo e o fogo continuava queimando sem consumir a planta. E lá Jesus falou com ele e ele nasceu de novo. Ele nasceu a primeira vez lá em Egito, ao lado do rio Nilo. E agora no deserto, falando com Deus, ele nasceu de novo. Ele aceitou Jesus em seu coração. Ele se tornou uma nova pessoa. A sua vida foi transformada. Nós podemos fazer o mesmo. Cada pessoa aqui pode fazer o mesmo. Isso vale mais do que dinheiro. Vale mais do que qualquer outra coisa. Nós podemos nascer de novo. E se nós nascemos de novo, podemos nascer a terceira vez, como Moisés fez. Porque Moisés não está no Egito. Seu corpo não está lá. Ele morreu e depois Deus o levou para o paraíso. Quando eu visitei Egito, eu fui para o Museu de Cairo. Eu fui para o Vale dos Reis, em Luxor. Eu fui lá ver as múmias. Mas não tem múmia de Moisés. Se ele tivesse sido um faraó, o seu corpo estaria lá, mumificado. Seria bom? Não. O corpo dele não está lá mumificado, ele está no paraíso. Ele está com Deus, com toda felicidade e alegria. Muito melhor do que estar no Museu de Cairo mumificado, não é? Ele recebeu a vida eterna. E lá que está agora.
Quando os três discípulos estavam no monte da transfiguração, ele apareceu junto com Elias, que também foi para o céu num carro de fogo. E lá ele está agora. Tem 3 reinos. O primeiro reino é o mundo natural, o segundo reino é o reino da graça, mas o terceiro reino é o reino da glória. E Deus quer que cada pessoa aqui hoje à noite pode ir para o reino da glória, para viver para sempre com Ele em perfeita alegria. E Ele está convidando todos para ir para o reino da glória, onde não haverá mais cemitério, onde não vai haver mais morte, onde não vai haver mais dor. A Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Já pensou uma vida sem lágrimas? Já pensou numa vida sem tristeza? Isso que Deus nos oferece. Nesta vida temos dores. Alguém que está ouvindo minha voz pode estar com dor agora. Quem sabe seu amigo, um membro da sua família está no hospital sofrendo de um acidente, de uma doença terrível. O mundo está cheio destas coisas, cheio desses problemas. Quantas doenças existem neste velho mundo? Mas um dia Deus há de acabar com todas essas coisas. Não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais hospital, não haverá mais cemitério. Como ministro do Evangelho, eu tenho ido muitas vezes para o cemitério. Eu tenho ido muitas vezes ver pessoas colocadas no túmulo. Essa jovem senhora portuguesa, Amelinha, com 2 filhinhos pequenos, recebeu tumor na cabeça. Os médicos operaram, mas era maligno e ela morreu, uma jovem. E aqui está o seu marido, os 2 meninos, colocando uma flor no sepulcro, no caixão. Quanta tristeza! Como será bom quando não existir mais a morte? Deus quer que todos nós vamos para o reino celestial. Alguém aqui perdeu uma criança pela morte? Deus um dia vai chamar essa criança e vai colocar essa criança de volta nos seus braços. Alguém perdeu um marido? Deus vai chamar esse marido e vai mais uma vez estarão juntos. Alguém perdeu uma esposa? Ela voltará a estar com o Senhor. Deus vai chamar os mortos do sepulcro e nunca mais vão ter doença nem morrer, porque Deus quer levar todos nós para o reino celestial. E algumas pessoas acham que Deus está trabalhando para não deixar pessoas entrar no paraíso, mas Deus quer que todos entrem. Cada pessoa aqui. No livro de São Pedro, 2 Pedro 3,9, diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Deus quer que todos entrem no céu. Mas sabe o que? Todos não entrarão. Algumas pessoas aqui neste salão não entrarão. Não é porque Deus não quer, mas porque eles não querem. Por incrível que pareça. Nós perguntamos, por que Deus não leva todos? Com pecado, sem pecado? Os que aceitam o novo nascimento, os que não aceitam o novo nascimento? Por que Deus não leva todos para o paraíso? Eu vou lhe dizer por quê. Tem razões. Tem 2 motivos por que Deus não pode levar todos. Em primeiro lugar, Ele não vai levar alguém para o paraíso que não quer ir. Deus não força ninguém. Tem pessoas que eu conheço que não podem ficar felizes se não estão fazendo alguma coisa mal feita. Tem pessoas que não podem falar sem falar palavrão.
Tem pessoas que não podem ficar felizes numa festa sem beber muito, não é? Tem pessoas que não podem ser felizes se não são violentos, zangados com outros. Deus não pode levar essas pessoas para um paraíso perfeito, eles estariam miseráveis lá. Porque para eles não pode haver felicidade sem roubar dos outros. Para eles não pode haver felicidade sem agredir os outros. Deus não vai levar eles para o paraíso porque eles teriam uma vida miserável e triste lá. Deus não vai levar certas pessoas lá porque eles não seriam felizes. Segundo motivo, essas pessoas tornariam a vida miserável para os outros. Eu estou contente quando eu vou para o paraíso, meu vizinho não vai ser um assassino. Eu estou contente que eu não vou ter por vizinho um Hitler ou outro homem cruel, Saddam Hussein. Não quero ele para vizinho. Eu quero ter uma vida de sossego, uma vida feliz. Deus não pode levar todos. Agora, algumas pessoas dizem, bem, eu vou aceitar a Cristo, mas mais tarde. Agora não, eu quero gozar a vida um pouco, deixa para outra vez. Agora não, eu quero esperar um pouco. A Bíblia disse, dize-lhes, vivo eu, disse o Senhor Deus, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converte do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque morrereis, ó casa de Israel. Deus disse que nós precisamos nos preparar agora. Eu ouvi alguém dizer, bem, depois de morrer, meus amigos podem rezar para mim e eu vou para o céu. Não, a Bíblia disse que não funciona assim. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo. Depois da morte não há oportunidade, depois da morte a Bíblia diz que vem o juízo. Todas as pessoas no mundo não podem rezar suficiente para tornar um pecador morto num santo que pode ir para o paraíso. E não devem esperar, porque um dia será tarde demais. A Bíblia diz que um dia Deus vai declarar quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suja-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifica-se ainda. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Jesus está para vir em breve e com ele vem a recompensa. Não pode esperar, amigo. Hoje é o dia da salvação. Jesus Cristo deixou o paraíso para tomar o seu lugar. O salário do pecado é a morte e cada um de nós merecemos a morte. Mas Jesus disse, deixa, eu vou morrer no lugar dessa pessoa. Eu não quero que João precise morrer. Eu vou morrer em seu lugar. Eu não quero que Maria precise morrer. Eu vou morrer em seu lugar. E Jesus sofreu na cruz do Calvário com os cravos na sua mão por causa de ti e mim, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele derramou o seu sangue lá no Calvário para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele quer nos salvar. Ele padeceu naquela cruz por ti e por mim, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Depois da Segunda Guerra Mundial, havia uma troca de estudantes e professoras entre América e Europa. E um amigo meu conheceu uma jovem americana que foi ser professora na Europa. Lá ela recebeu uma escola de 40 meninos. Era uma escola só de meninos, não meninas. E ela foi professora deles. Eram meninos cheios de vida. Eles gostavam de brincar e correr. E às vezes brigar. Meninos às vezes gostam de brigar, não é?
E ela sempre procurou manter ordem e manter paz e manter disciplina. Mas ela percebeu que havia um menino diferente do que os outros. Ele se chamava João. Tinha olhos azuis, cabelos loiros. E ele gostava também de brincar e correr com muita vida. Mas quando houve uma briga lá fora da escola, ele nunca fazia parte. Ele estava sempre fora. E ele era um menino tão bem comportado que ela ficou impressionada. À noite, quando terminava a aula, disse: professora, posso ajudar com alguma coisa? Posso tirar o lixo? Posso limpar o quadro negro? Posso fazer alguma coisa? Ela ficou tão impressionada que um dia disse: João, depois que os outros saem, fica aqui, eu quero falar contigo um pouco. Disse: professora, eu fiz alguma coisa mal? Disse: não é isso. Disse: João, tu és um menino tão bem comportado. Eu não sei porquê, mas você é diferente do que os outros. Eu gostaria de conhecer os seus pais. Você me leva para a sua casa? O menino olhou para o chão, com um olhar muito triste. Ela pensou: o que será que há? Ela disse: eu sei. Ele vive numa casa muito pobre e está com vergonha, não quer me levar. Então disse: João, se não quer me levar para a sua casa, pode convidar os seus pais para vir aqui me conhecer? Eu queria conhecer os seus pais. E agora ele ficou mais triste ainda. E ele pensou: será que ele tem vergonha dos pais? Quando de repente ela viu uma lágrima, depois outra correndo na face dele. Disse: que será que há? E então ele falou: professora, eu sinto muito, a senhora não pode conhecer meus pais, porque eu não tenho pais. Ambos morreram. Depois ela ficou arrependida de ter falado no assunto, mas ela deixou, ele contou a história. Ele disse: professora, durante a guerra eu morava num palácio, num castelo, num pequeno país da Europa. Meu pai era um príncipe. Nós éramos da família real. Mas quando a guerra chegou, os soldados prenderam os meus pais. Um dia entraram em nosso castelo e pegaram a minha mãe e meu pai. E eles tiveram que marchar pela rua com os soldados atrás. Eu corri atrás para ver o que ia acontecer. Depois de andar um pouco, meu pai falou com o comandante, disse: posso ter somente 5 minutos com meu filho? E o comandante disse: 5 minutos só. Disse: minha mãe veio e me abraçou e começou a chorar. Depois meu pai chegou e ficou diante de mim e fez continência. E eu também fiz continência, como ele sempre havia me ensinado. Depois meu pai se curvou e disse: João, eu tenho só poucos minutos para falar com você. Esses soldados vão nos matar, mas eles possivelmente deixam você escapar porque você é uma criança. Eu não tenho muito tempo para falar com você, eu vou falar pouco, mas eu vou falar uma coisa que eu não quero que você esqueça. Você deve fugir daqui e correr muito e achar um lugar seguro. Eu espero que você pode continuar com a vida, mas eu vou pedir um favor de você. Você, João, nunca deve esquecer que seu pai era um príncipe, sua mãe uma princesa. Você é um filho de príncipe, nunca se esquece. Então João disse: professora, neste momento, o comandante disse: acabou o tempo. Meu pai e minha mãe andaram pela rua, eu correndo atrás, seguindo. Eu ouvi o soldado mandar eles parar. Eu vi o comandante dizendo para eles levantar as armas. Eu vi a ordem para tirar.
Diz, professora, eu vi pai e minha mãe cair no chão morto. Eu me virei e corri durante dias andando pelas ruas e eu achei uma família boa. Eu estou na casa deles, agora estão cuidando de mim. Professora, a senhora não sabe porque eu sou diferente do que os outros meninos? Professora, eu sou filho de um príncipe. Um filho de príncipe precisa ser diferente. Meus amigos, tu e eu somos filhos não de um príncipe, mas de um rei. Nós não somos filhos de um rei qualquer, nós somos filhos do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Será que devemos comportar diferente? Eu creio que sim. Eu tenho um Salvador que estava disposto a vir a essa terra por causa de mim e por causa de ti. Ele nos amou tanto que ele estava disposto a ser pendurado numa cruz, morrer em nosso lugar. E um dia nós teremos o privilégio de vê-lo face a face. O livro de Zacarias disse que nós vamos ver as mãos dele. Essas mãos feridas pelos cravos que o prenderam na cruz. E vamos perguntar a ele, o que são essas feridas na tua mão? E ele vai dizer, esses são os sinais do meu amor para ti. Esses são os sinais que mostram que eu te amo, meu filho, minha filha. O Jader escreveu um hino para combinar com este assunto. Eu pedi que eles apresentassem este hino agora, falando das feridas nas mãos de Jesus. E quando ouvimos este hino, vamos nos lembrar que essas feridas foram feitas para ti e para mim. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei a meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas
estas nos pés. São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Essas feridas foram por ti, por mim, por nossa causa, por nossos pecados. E aceitando a Cristo Jesus, por causa da morte na cruz, o seu sangue nos limpa de todo pecado. Oremos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, essas feridas mostram o teu amor para conosco. E queremos dizer obrigado, Jesus. Oh, quão grande amor mostraste para nós. E nós queremos mostrar nossa gratidão. Nós queremos te aceitar como Salvador, não somente com palavras, mas queremos nascer de novo. Enquanto estamos orando aqui, há alguém aqui que nunca nasceu de novo. Pode fazer parte de uma igreja. Pode ser até um oficial de uma igreja. Mas isso não levará para o céu. Pode ser uma pessoa muito boa, mas todos nós somos pecadores. O único caminho para o paraíso é o caminho da cruz. Enquanto estamos aqui em oração, todos os olhos fechados, por favor. Todas as cabeças inclinadas. Jesus está convidando. Está dizendo, eu quero te dar uma vida nova. Eu quero te dar a certeza da salvação. Eu quero te dar uma nova esperança. Eu quero tirar a culpa do pecado e o peso das coisas passadas e lhe dar uma nova esperança. Todos os olhos fechados. Toda a cabeça inclinada. Alguém aqui que gostaria de dizer sim, eu gostaria de nascer de novo. Eu gostaria de ter um novo começo. O princípio de uma vida nova. Ninguém olhando, todos os olhos fechados. Está entre ti e Deus. Alguém que gostaria de dizer, Jesus, entra no meu coração, me purifico, me dá uma vida nova. Alguém que quer dizer isso, gostaria de levantar a sua mão. Levanta a sua mão agora. É entre ti e Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Sim. Deus abençoe. Estou vendo muitas mãos. Levanta a sua mão agora. Depois pode baixar. Eu não estou falando de mudar de religião. Escuta bem. Não há nenhuma igreja que vai te levar para o céu, porque a igreja não morreu para ti. Não estou falando em trocar de religião. Eu não estou falando em fazer parte de uma igreja. Estou falando em aceitar a Cristo. Isso não tem nada a ver com a igreja, nem pastor, nem sacerdote, nem nada entre ti e Cristo. Há alguém mais que gostaria de dizer, Jesus, eu quero viver esta vida. Deus abençoe. Estou vendo muitas mãos. Alguém mais? A Bíblia diz que há muita alegria no céu
quando tomamos este passo. Alguém mais antes de terminar? Pode levantar a mão, depois pode baixar. Deus viu, está registrado lá no céu. Sim, Deus viu. Deus está vendo essas mãos, levanta e baixa. Sim, Deus está registrando essas decisões. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos cada decisão que foi tomada hoje à noite. Existem algumas pessoas que não levantaram a mão, mas também te aceitaram. Não é a mão que salva, é a decisão no seu coração. Abençoe cada um. Nós somos filhos do Rei, filhas do Rei, e um dia estaremos no paraíso. Ajuda para que cada um de nós possamos estar prontos. A minha oração, querido Pai, que nenhuma pessoa aqui estará faltando, mas que todos nós possamos entrar neste reino sobre o qual falaremos amanhã à noite. Despede-nos agora com a tua paz. Esteja conosco. Anda conosco agora. Neste momento, quero fazer mais um apelo aos ouvintes de outros lugares. Pessoas que estão vendo no Accra Grande. Jesus está te chamando também. Estamos pedindo também que podem levantar a mão agora, dizendo, eu quero nascer de novo. Estou pensando nas feridas nas mãos de Jesus. Eu quero o agradecer. Ele me amou tanto que eu quero também mostrar meu amor por ele. Seja em Portugal continental, nas ilhas, ou na América do Norte, ou América do Sul, eu peço, meu amigo, que levantes a sua mão agora diante de Deus. Eu não vou poder vê-lo, mas Deus pode ver. Levanta a sua mão agora e toma uma decisão para andar com Jesus. E agora, Pai nosso, despede-nos com a tua paz, com a tua bênção. Esteja com cada pessoa aqui. Ajuda para que possamos voltar amanhã à noite, que será uma noite muito feliz, quando teremos um vislumbre do céu. Ajuda-nos e despede-nos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê